Olá, ouvintes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Papo Bom Que Só. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís. E esse é um episódio muito especial sobre o caso de Janet McCurdy. É isso mesmo. A gente resolveu fazer um episódio paralelo, né? Baseado lá no nosso outro episódio, falando sobre o caso da Larissa Manoela. A gente acabou trazendo um pouco ali do caso da Janet também. E hoje a gente vai focar exatamente no caso da Janet. Isso mesmo, né? Quando a gente estava, né, falando sobre nossas pautas, a gente percebeu que a história da Janet era bem mais, né, do que ela só ser a atriz do iCarly. E como a gente descobriu, né, que ela teve um livro lançado recentemente, como a gente falou no episódio lá da Larissa Manoela. Então, tinha muita coisa para contar, coisas que até que a gente mesmo não sabia, né? E aí, por isso que a gente decidiu fazer esse episódio especial, com altos papos, né, sobre o caso dela. Isso aí, porque também tem muita coisa, né? É bem densa a história dela, envolve muita coisa. Não é igual a história da Larissa Manoela, mas a gente falou também sobre as crianças, né, que crescem nesse meio artístico, no show business, e tem que lidar com muitas coisas. E esse foi um caso bem específico e, né, tem várias nuances aqui na história da Janet. E a gente vai abordar um pouquinho sobre isso e vai conversar, né? Que é bem, bem, bem denso mesmo, assim, gente. Isso mesmo, né? Então, vamos lá. Janet Michelle Fye McCurdy é uma ex-atriz, escritora, cantora, dubladora, diretora e compositora. E ela ficou mundialmente famosa após sua participação na série do iCarly da Nickelodeon. Foi. Ela fez muita coisa, né? Tipo, dentro do que ela. Ela não ficou, tipo, só no meio de atuar, né? De atuação. Ela fez vários outros trabalhos ali no meio artístico que é, foram meio que se alinhando, né? Ao que ela estava fazendo e tal, pressão família. Mas, enfim. Ela é nascida em Los Angeles, né? Na Califórnia, no dia 26 de julho de 92. É a data exata do nascimento dela. Ela tem três irmãos, homens, Dustin, Marcos e o Scott McCurdy. E os seus pais são a Deborah McCurdy e o Mark McCurdy. Quando ela tinha só 3 anos de idade, a mãe dela foi diagnosticada com câncer de mama. Então, ela passou um tempo afastada da família para fazer esse tratamento, né? Passou por cirurgias, todo aquele processo de rádio e quimioterapia, é isso mesmo. Então, durante esse período todo, ela ficou, de um grande período, né, de tratamento, ela ficou longe da família. E aí, quem ficou muito mais tempo com ela, nos alguns anos, foram os irmãos e os avós dela também. Isso mesmo, né? Durante esse período, né, os irmãos dela foram muito importantes para ocupar o tempo dela, né, e distrair desse momento tão difícil, até porque ela era criança, né? Então, ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas ela sabia que não estava certo, né? Porque a mãe dela estava longe dela. E imagina, né, tu ter ficado uma parte da tua infância com a tua mãe, e depois ela ficar longe, né? É complicado, né, para quem tipo, tem os cuidados, assim, né, tem a mãe muito próxima, né? E uma criança muito pequena, né? Porque ali entre os 2, 3 anos dela que a mãe dela foi diagnosticada e que ela teve que ser internada e tal, passou bastante tempo longe. Mas aí ela foi tratada, né? Fez todo o tratamento, curou e voltou para casa. E aí, só que a mãe dela, ela conta no livro, assim, se vocês forem ver o livro, ela conta bastante sobre a mãe dela e dá pra perceber o quanto a mãe dela é meio que temperamental, né? Ela coloca, por ela também ser a única filha mulher, eu acho que ela, tipo, começa a colocar em cima da Janet um sentimento de, tipo, realização, que ela vai realizar aqueles sonhos dela. Porque ela conta que ela queria ser atriz, foi o sonho dela, mas os pais dela, no caso os avós da Janet, não queriam, né? Então ela pergunta pra Janet se ela quer ser atriz, ela tipo induz isso e aí ela conta no livro dela, que a mãe dela pergunta, né? Você quer ser atriz, minha filha? Não sei o quê. E aí ela olha assim e ela entende que só tem uma resposta, porque tipo
era o que a mãe dela queria sempre. Tudo funcionava no base das vontades da mãe. Isso, né? Aí, tipo assim, ela é uma criança, né? Aí vem com esse negócio assim, eu sempre quis ser atriz e tal, minha filha, você vai ser atriz e tal. E a Janet, né? Não sei se vocês já viram as fotos dela, ela era uma criança muito linda, né? Então, é aquela criança dos Estados Unidos, né? Que tá lá do tipo ser atriz de comercial, de revista e tal. Então, desde sempre ela teve esse negócio na cabeça dela, porque foi induzido pela mãe dela, né? Então, ela colocou a mãe dela, projetou muito isso nela, né? Foi, exatamente. E ela conta ainda também, a mãe dela fala exatamente isso. Você é branca, loira, dos olhos azuis, então vai dar muito certo. Dos olhos claros. Eu não sei se ela tem olho claro mesmo, mas Ela tem olho claro, sim, ela tem um olho azulzinho, claro. aí ela fala, você tem todo o perfil que a indústria quer, então, tipo, vai dar certo. E a mãe dela não era, não tinha esse perfil, né? A mãe dela tinha o cabelo preto e tal, mas ainda assim branca. Mas, enfim, ela conta isso, né? Que a mãe dela tinha esse desejo e foi quando elas começaram a buscar por um assistente, né? A tia dela era assistente da comediante Phyllis Diller e elas começam a entrar em contato para conseguir um lugar com alguma gente para botar ela dentro dos... fazer teste, né? Botar ela para fazer testes e tentar a vida aí de atriz. Pois é, né? Aí depois de muitos testes, né, ela fez a sua estreia como atriz em 2020, em 2000, quer dizer, com 8 anos no programa humorístico Mad TV, né? Então, né, desde então, ela participou de diversas séries da televisão, né? Aí a gente separou uma listazinha aqui das séries que ela participou antes mesmo de estrear com a iCarly, né? Porque a gente sabe como nos Estados Unidos é, né? As crianças vão, muitas delas fazem participação especial em alguns seriados, em alguns filmes, em algumas séries grandes, né, ou comerciais, até mesmo chegar no seu auge, né, que é uma estreia como um papel principal, né. Então, e a nossa lista tem algumas séries aqui que são conhecidas, né, e outras nem tanto. Ela fez bastante teste, né, como a Tati falou, e ela conta que, tipo, desde o primeiro teste que ela fez, ela não quis aquilo, ela não queria aquilo. Era muito forçada, mas ela tinha... Tanto é que, tipo assim, quando ela foi agenciada, né, a agência aceitou ela, foi para que ela fosse, tipo, só para ela fazer figuração. E é isso, figurante. Ela só era figurante. Mas aconteceu algumas coisas que ela acabou ganhando um certo destaque e tal. E aí ela foi conseguindo, tipo, um papel mais, com mais destaque ali entre os principais, como na Mad TV, né? Que foi a estreia dela mesmo como atriz. Mas ela conta que ela não queria isso pra ela não gostou, tipo, de fazer nada daquilo que eles pediram. Enfim. Até porque, né, ela era muito criança, né? Em 2000, ela tinha quantos anos? Ela tinha 8 anos, né? Isso. Aí imagina, tipo assim, a mãe dela, ok, que a mãe dela ou a tia dela estavam com ela do lado dela lá, né? Mas não é a mesma coisa, né? É como a gente falou naquele episódio lá, né? Que a criança tem que estar muito bem apoiada, né? Porque, tipo assim, tem crianças que já nascem com aquele negócio de querer mesmo ser atriz e tal, mas tem crianças como ela, né? Ela poderia até querer um pouco pela mãe dela, né? Mas como ela falou no livro dela que ela não quis, ela não gostou muito, então foi uma pressão extra, né? Foi muita pressão, né? Que, tipo, era o sonho da mãe dela. E como eu disse, ela conta, né, no livro, que a mãe dela era muito... ela tinha muita vontade própria, né? Tipo, tudo funcionava na casa e tal, como a mãe dela queria. Tanto é que, tipo, ela não estudava em escola normal, ela estudava em casa. Quem ensinava ela era a mãe dela. Ela não ia pra escola. Pois é, né? Eu acho que a maioria tipo, algumas crianças que cresceram no mesmo tempo que ela, né, que fizeram parte do show business, como da Nickelodeon ou Disney, também tiveram essa educação em casa por estarem o tempo todo ter que viajar para fazer filme, fazer série. Alguns estudaram em casa mesmo, mas outros ainda participaram de escolas normais, né, regulares. Eu nem sabia, tipo, que tinham isso, mas realmente, pensando aqui, porque como a maioria das produções são em Hollywood, né, e eles não necessariamente moravam próximo, então tinha que ter esse deslocamento, era muita coisa. E tanto que ela conta que na primeira figuração que ela foi, né, ela ficou, tipo, 8 horas, chegaram 5 da manhã e ficaram, tipo, até bem tarde, assim, do dia e tal, passaram, tipo, o dia inteiro dentro lá na figuração e Sete, tal, né? gravando e tal. Complicado, né? Então já podemos ter uma noção do que ela já enfrentou já antes dos 10 anos, né? Até hoje.
Isso era com 6 anos ali, antes da estreia dela, que ela só foi fazer uma estreia como atriz mesmo, assim, sabe? Com destaque em 2000. Antes disso, ela já estava fazendo figuração ali, trabalhando. Pois é, né? Essas séries, né, que a gente listou aqui, estão CSI, Malcolm and Midway, Lincoln Hates, eu acho que é assim, né? Isso. Will and Grace, Os Pinguins de Madagascar, True Jackson, eu acho que é True Jackson, VP, são da Nickelodeon. No CSI, se eu não me engano, ou é no CSI ou é em Law and Order, que ela faz uma cena, tipo, ela faz um personagem muito complexo, que passou por abusos e tal. É bem sinistro. Pois é, né? Aí ela fez também Medium, Young and Whammy, Inside, Cisco, Over There, Close to Home. Esse Close to Home parece que é um filme, né, que ela fez. Eu acho que sim. Ela tem mais de 30 filmes aí na carreira dela também. Pois é, mas esse Close to Home foi um dos que eu assisti na época, porque passava muito, sabe, nos canais da TNT, aquele canal depois da Warner, eu acho que é o Universal, passava muito filme assim. Aí eu lembro de ter visto ela ainda curuminhazinha. Uhum. Eu acho que sim. Em Pinguins de Madagascar, ela foi dubladora. É, Ela, tipo assim, nesse meio tempo aí, ela tava fazendo trabalhos como dublagem também. A gente tá falando, tipo, só dos destaques, né, aqui. Porque tem vários outros trabalhos. Mas esse daqui, tipo, tem ali alguns que ela trabalhou só como dublagem, alguns ela foi atriz mesmo, participação e etc. Pois é. E aí, né, a gente vai para a parte da Nickelodeon, né? Então, né, voltando, vamos só citar o Dan Snyder para falar, né, que foi quando ele conheceu ela, né, ele conheceu e gostou dela. E aí ele chamou ela para fazer teste para outras séries, né, da Nickelodeon. Só que teve algumas séries que não, tipo assim, que ela fez o piloto, né, porém as séries nunca foram para o ar mesmo, né? Uhum. Acabaram não sendo aprovadas. Isso, né? Aí, tipo assim, até chegar o momento dela, né? Que foi quando ela assinou o contrato com a Nickelodeon. Ela foi chamada em 2006, com 14 anos, e aí ela foi fazer iCarly, produzida pelo próprio Dan Schneider. Isso mesmo, né? Nesse meio tempo, ela fez participações em filmes e séries e também fez alguns trabalhos como dubladora, né? Como a gente citou, que ela também foi dubladora lá, ainda mais nessas animações da. Inclusive, né, Pinguins de Madagascar era Nickelodeon também. Então a gente pode ver que, tipo assim, o grande peso na vida dela, na carreira dela, é da Nickelodeon, né? Querendo ou não. Sim, exatamente. E aí foi com o papel de Sam Puckett, né? Que ela ficou famosa, mundialmente famosa. E aí foi participando da iCarly. A iCarly começou ali meados de 2007 e durou até 2012. Isso foi quando a série acabou. E aí só que assim, né? Dentro da série, ela ainda fez alguns. Teve alguns crossovers, né? Teve com Victorious, alguns episódios. Tipo, teve também vários especiais. Derivou o filme do iCarly. E aí, depois disso, que aí ela entrou. Teve Sem Cat, né? Que foi derivado também dali, Sim. tanto da Brilhante Vitória quanto da iCarly. Brilhante Vitória na época, né? A gente conhece como Brilhante Vitória aqui no Brasil, mas pra fora é Victorious, né? Eu conheci como Victorious. Não, eu também, tipo assim, eu lia Victorious, só que aí a gente falava muito Brilhante Vitória, né? Porque era como chegava na dublagem aqui, né, pra gente. Uhum, sim. Aí E eu sempre falei em Brilhante Vitória mesmo, mas essa série também foi tipo, criada junto praticamente com a iCarly, né? Acho que uns 2 anos depois. acho que chegou a passar próximo ali. E aí foi, tipo, foram dois carros-chefes, eu acho, da Nickelodeon, né? Que ficou muito famoso. É, tanto o Victorious quanto a iCarly foi, tipo, responsável pela fama da Janet e da Ariana Grande, né? Foi ali que ela E começou e tal também. é isso mesmo, né? Eu lembro muito bem, né? Não sei se tu assistia iCarly, tu assistia. A iCarly assistia muito, eu assistia tudo, o tempo todo. Eu passava na Globo, né? Eu não, na época não Sim. tinha. Eu lembro que passava na Globo mesmo, porque, tipo, eu estudava no horário do intermediário, né, que era de 11 horas a, sei lá, 4 horas, não me lembro, mas
Cara, é isso, né? Que loucura. Pois é, né? Aí, quando eu chegava da escola, tava passando a iCarly, que era antes da Malhação, se eu não me engano, ou depois. Teve um tempo que passou assim, teve um tempo que passou na TV Globinho e tal. Sim, eu me lembro disso também. Caramba, eu comecei a assistir assim, né, na televisão normal mesmo, na Globo. Aí depois eu fui assistir pela Sky. É aí que eu conheci Brilhante Vitória, né? Porque Brilhante Vitória não passava na Globo. Não passava na TV aberta, isso. E, tipo, falando de iCarly, eu amava a iCarly e eu amava a Seu, né? Nossa, ela era a minha favorita sempre. A, Ela tem o teu estilo, né? Um a pouco minha, explosivo assim. ela tem a personalidade ali. E aí, eu gostava muito dela. Assim, me esperava não, eu achava ela por tudo. Eu amava o É, cabelo dela. tipo assim, eu acho, né, que por essa época, né, de 2007 a 2012, a gente tinha quantos anos mais ou menos? Eu tinha 14 anos, não me lembro, mas faz muitos anos. Mas, assim, a gente via, cara, eu gostava muito da cena também. Apesar do meu estilo não ser muita coisa, mas eu gostava muito dela. É porque Ah, assim, ela era meio que quebrava ali os dos outros, né? O Fred é um nerdzão e tal. A Kylie meio patricinha, chata e tudo. Eu achava a Kylie uma chata, de verdade. Vou não, falar. verdade, ela era muito chata mesmo. E aí a Sam, não, assim, era Rebelde, que não tava nem aí e tal. Mas ela tinha esse negócio de ser um pouco rebelde, mas ela tava ali, ela tinha aquele vínculo de amizade muito forte, né, com a Carly. Kylie, exatamente. Aí eu acho que a gente se identificava por a gente não ser tão certinho e tal, né? Mas a Sim. gente ter aquele vínculo de amizade que nessa época eu acho que todo mundo tinha seus amigos assim muito juntos, né? Mais ali adolescência, início de adolescência e tal. Era É, muito. E aí, tipo, parando pra pensar, a Sally também tinha problemas com a mãe dela, né? Que a mãe dela foi presidiária, a mãe dela isso, a mãe dela, tipo, tinha muita coisa na nossa, conta sim, verdade, né? da mãe dela, cara. Tinha muita onda. E ela, Verdade, aí a gente vê, né, o jeito dela, né? E o pior, né, que quando eu descobri essa parte, assim, né, porque a personagem da Janet, né, assim, ela era muito problemática nessa parte, né, com a família dela, e ela sabia muitas coisas que não deveriam saber com aquela idade, né? E exatamente. aí, quando a gente descobre que a mãe dela é um pouco, tipo, a mãe dela da vida real, né, é um pouco doida, assim, mano, a gente meio que junta o personagem, né, com a própria atriz. Sim. E aí ela tinha problemas que até na época a coitada ela nem imaginava, assim, né, que eram reais na cabeça dela. Era outra coisa. Mas quando a gente para pra pensar, talvez ela também, né, já tenha parado pra pensar nisso, que há uma relação entre a realidade e a ficção da vida dela. Pois é, né, verdade. Ainda falando da carreira dela, né, ela também tentou ali uma carreira musical, que ela lançou um single em 2009 chamado So Close, mas ela só foi lançar um álbum lá em 2012, né? Ali perto do final de iCarly. Ali próximo quando o iCarly finalizou, e ela lançou um álbum, né? E o É, nome do álbum é o próprio nome dela. Janet, né? E eu não sei se tu percebeu, né? Nessa época, assim, né? Dessas séries, assim, os protagonistas, até mesmo os outros cantores, né? Os outros atores, eles davam uma de cantores, né? Lançavam um single, um álbum, assim, pequeno, mais ou Sim. menos, né? Que eu Todos acho eles meio que tentaram, né? A Miranda Cosgrove também lançou coisas, né? Tipo, pro meio musical. Aquela da Brilhante Vitória. A Vitória, né? Ah, mas é a Victoria Justice, mas ela é cantora mesmo, né? Até porque o Victorious, essa parte deles é artística mesmo, né? De cantar, de tocar e tal. Era focado nisso, né? Assim, Isso. Aí já eu lembro de ver os clipes deles, assim, ó, no meio dos comerciais de uma série para outra. Eu lembro da Miranda, da Janet também. eu não lembro, não. Eu nem sabia disso, tipo, até a gente pesquisar. Sério, cara, eu lembro de ter visto assim. Eu lembro, eu faço comparação porque eu lembro muito da Disney. E eu assistia muito a Disney, né? E na Disney sempre tinha. Começou na Disney esse negócio dos seus atores começarem a cantar também, né? E eles jogarem os clipes deles lá no meio durante a programação. Cara, aham. Isso. E a Nickelodeon também fez isso. Ah, disso eu sabia porque, tipo, eu acompanhei ele Jonas Brothers e tal. Sim. Mas eu acho que só também.
É, pois é, né? Aí, né, gente, com o fim do iCarly, né, a Janet e a Ariana protagonizaram uma série chamada Sem Cat, que foi logo, tipo, terminou Victorious e terminou o iCarly. Um ano depois, eles já estrearam a série, né? Sim. Foram como dois destaques, né, de Isso. cada uma das séries, assim, a Senna e a Cat, elas eram bem amadas. Na verdade, nessa época, acredito que a Senna era um pouco mais famosa que a Ariana ainda no tempo, mas a personagem dela era muito querida. Então, eles pegaram esses dois universos e uniram através delas, né? Até porque, tipo, elas eram bem diferentes uma da outra, e aí desenvolveram a série. E foi bem legal, só que ela foi cancelada, ela só teve uma temporada, foi cancelada. Ela não chegou até o final como iCarly, né? Tem o final que ela se despede ali no elevador e tal. Então, né, agora, né, falando nessa, todas essas partes que a gente sabe, né, que a Sam fez, que a Sam, oh, meu Deus do céu, que a Janet fez, a gente também, né, vai contar sobre as polêmicas, né, porque, tipo, já sabemos de toda a polêmica que ela contou através dos livros, né, de tudo que teve durante a vida e a adolescência dela. Assim, antes dela falar e tudo, já tinham algumas polêmicas que envolviam, como a gente falou há uns minutos atrás, com o Dan Schneider, né? Que era um produtor, com as produções que envolviam adolescentes, crianças e tal, na Nickelodeon. Assim como na Disney também, tem alguns dos seus problemas, tem polêmicas que envolvem, né, eles, por serem crianças e adolescentes que cresceram ali naquele meio, como a gente também já falou no outro episódio, ouçam o outro episódio do caso da Larissa Manoela. Enfim, tipo, então tem muitas polêmicas que acabam envolvendo essas pessoas, essas crianças. Lidar com crianças, tipo, é muito trabalho, muita responsabilidade, às vezes, para uma criança lidar. Mas desde que ela renunciou, né, à carreira de atriz, a Janet, ela começou a revelar algumas situações da vida dela e da carreira dela, né, que se uniram ali, porque desde os 6 anos ela está nesse meio. Então, ela começou a revelar algumas coisas que aconteceram, e aí chocou muita gente, né? Tipo, foi absurdo. E aí, muito disso também chocou mais ainda, foi quando ela começou a trabalhar no livro e divulgou, né? Que o livro dela seria publicado com o título de Estou Feliz que a Minha Mãe Morreu. Isso mesmo, né? E esse livro foi lançado em agosto de 2022. E, tipo, cara, quando eu tinha falado, né, já antes, no outro episódio, né, é algo que a gente ficou bem chocado, né? Como é que a pessoa vai estar feliz que a mãe dela morreu, né? E, cara, todo mundo já sabe, né, um pouco sobre isso, que a mãe dela abusava dela, né? Tipo, não era aquele abuso que tu acha que tu apanha e tal, não, era um abuso psicológico, né? Que ela só veio entender isso depois que a mãe dela morreu. Uhum. Na verdade, o livro, né, foi lançado após ela divulgar, começar a escrever artigos sobre isso. Ela fez público em alguns jornais, se não me engano, no New York Times, ela divulgou artigos falando, né, um pouco sobre a vivência dela no meio do show business e tal. E aí, depois disso, ela começou a escrever o livro. Na verdade, acho que ela já estava escrevendo nesse meio tempo, mas aí os artigos, né, e algumas entrevistas que ela deu foram pré-livro. E aí o livro veio expondo, tipo, mais amplamente, mais de forma mais minuciosa, né, essa relação. Pois é, e a mãe dela, ela conta, né, tipo, quem tomava conta da carreira dela absolutamente era a mãe dela, de forma mais geral. Sim, sim, e ela conta que a mãe dela também era bastante controladora, né? E com isso desencadeou bastantes problemas, né, familiares, porque a gente fala assim que era um dela com a mãe dela, mas teve muito problema dela com os irmãos dela também, né? É, tipo, tem no livro ela conta uma hora que, tipo, os dois irmãos que eram mais meio que influenciados a seguir uma carreira artística eram o Marcos, que era o mais velho, e ela, que era a caçula, né? Os dois do meio, eles não tinham essa pressão em relação a isso, pelo menos. E aí ela fala uma hora que ela sentia inveja deles, porque ela não queria isso pra ela, e ela não entendia por que que eles não eram pressionados assim pra isso. Tem um ponto muito, muito engraçado, entre aspas, que ela conta no livro, bem no iniciozinho, assim.
porque quando ela foi assinar contrato com a agência dela, a mãe dela começa a contar, né, o que tá lá no contrato. Ela fala, a agência tem direito a 20% do que tu ganhar, e aí a gente vai ficar com os 80%. E aí ela falou que desses 80%, 15% vão ser guardados para ela, para que quando ela tivesse 18 anos poder usar. E aí o restante ela vai usar com as despesas, não sei o quê. Aí ela pergunta, né? Coisa de criança. Ela pergunta que despesa, né? Que tipo de despesa que vai ser essa? Aí a mãe dela olha, por que você tá me questionando? Você não confia em mim? É tipo, cara. É tipo, a parte, eu me lembrei bastante agora da parte da Larissa Manoela, né? Tipo, como assim, né? Imagina se a Larissa tivesse questionado os pais dela nessa época, né? Quando ela tinha uns 10 anos, assim. Sim. Aí ela, tipo, só questiona, né, pra entender, tipo, que tipo de despesas são essas? Aí daí ela fala, eu acho que uma ou outra e, tipo, já rebate, né, assim, de forma passiva-agressiva. Mas por que tá me perguntando? Você não confia em mim? Já dava pra perceber, né? Que ela era um pouco bem controladora, né? E grossa, Grossa. né? E aí, né? E aos 11 anos, a mãe da Janet também, né? Ensinou ela a contar calorias. Porque ela falava, né, que a indústria não gostava de pessoas gordas. Cara, aí, desde sempre ela. Eu lembro que ela, de uns trechos do livro, que ela falou, né, que a mãe dela clareou o cabelo dela, né, os dentes dela, quando ela era criança, tipo, para justificar, né, que era necessário ela fazer isso para ela poder se tornar uma estrela, né, para ela se encaixar nos padrões de Hollywood. E aí, cara, a menina era criança e ela já tava com esse negócio, já começava a entrar na cabeça dela, né? Que ela já fazia essa lavagem, né, cerebral na menina, pra ela começar a pensar desse jeito, né? Tipo, não podia ter 1 quilo a mais, que era errado, que as pessoas não iam gostar dela e tal. Uhum. E era uma pressão, assim, estética, né? Que primeiro a gente sabe que a mãe dela não mentiu nesse caso. Existe uma pressão De Hollywood, né? mídia e tal, assim, para que as pessoas, né, sejam magras, sejam visualmente bonitas, esteticamente, né, do jeito que são os padrões, para que elas sejam aceitas e tenham oportunidades. Então, tipo, é muito mais fácil uma menininha ali loira, dos olhos claros, toda padrão, consiga um papel de destaque e tal, do que uma criança fora desse estereótipo aí. Pois Então, é, né? é. Mas aí a gente ela pega, né, por essa parte por ela ser criança, né? Aí isso se tornou um problema muito grave para ela, né? Porque ela criou um pânico de engordar e com isso desenvolveu distúrbios alimentares, né, como a anorexia. Mas a mãe dela, tipo, controlava isso, a alimentação dela, o peso dela, para que ela ficasse sempre muito magra, para não perder oportunidades, não perder trabalho e tal. E em uma entrevista, ela conta, questionada, né, sobre o reboot do iCarly. Ela foi questionada e tal, e daí ela deu entrevista e ela falou, né, tipo, sobre essa necessidade de estar sempre magra. E aí ela conta, né, abre aspas. Ironicamente, tipo, a marca da minha personagem é que ela amava comida. E aí eu não sei se você lembra, né, da Sam falando que amava presunto, amava frango frito e tal. E aí dela precisava comer uma quantidade absurda de comida durante as gravações. Mas ela falou que tinha, tipo, um balde lá para cuspir, mas ela ficava ainda assim aterrorizada com medo das calorias continuarem no corpo dela. Pois é, né, gente? Aí ó, já dá pra ver, né? Ela, na própria fala dela, né? Falando que ela ficava aterrorizada só de pensar que, por ter fingido que comia, as calorias dela iam aumentar, né? E aí, até completar os 17 anos, né? A mãe dela insistia, tipo, ela não deixava a menina tomar banho sozinha até os 17 anos. E é muito sinistro a gente pensar uma coisa dessa, né, cara? Pelo amor de Deus. A menina tinha 17 anos. Uhum. E até os 8, ela conta também que a mãe dela limpava ela, tipo, quando ela ia fazer cocô, sabe? 8 anos de idade lá. E aí ela falava que não, que ela ia fazer aquilo porque ela queria ter certeza de que ela não ia sujar a calcinha, não ia se sujar e tal. Ela tinha um cuidado extremo, assim, chegava a ser obsessivo, né? Sobre ela, porque ela refletia na adiante quem A ela imagem dela. Exatamente. então, tipo, ela queria tomar conta totalmente de todas as áreas da vida do Janet para garantir que ela fosse realizar o próprio sonho na filha, né?
E aí ela falava que até os 10 anos ela queria que ela provavelmente iria continuar. Eu não sei, ela não mencionou, até onde eu li, ela não mencionou se isso chegou até os 10 anos, mas, tipo, até os 8 anos ali, mais ou menos, ela continuava limpando ela. Complicado, né? Ó, a infância dela, né? Eu acho que ela não percebia isso, né? Porque eu lembro que quando ela falou numa entrevista que o psicólogo perguntou pra ela, né? Tipo assim, quando um psicólogo falava pra ela que a mãe dela era um pouco, tipo, diferente, tava com outro tratamento pra ela, como se fosse um abuso, né? Ela não gostava, ela trocava de psicólogo pra não ter que ouvir isso de alguém. Aí também me lembra outra coisa, né? Que a mãe, ela contou que a mãe não queria mais. Ela contou pra mãe dela que ela não queria mais ser atriz, porém, né? A mãe dela falou pra ela que ela não ia deixar ela largar essa oportunidade, né? Que essa é a nossa chance. E, tipo assim, não era a chance da Janet, era a chance delas duas, né? Não. Ela mesmo realmente se via, se colocou no lugar lá, né? Se espelhou todinha nela. Sim, muito nova ainda, né? Tipo, ela se tornou a renda principal. Eles eram uma família que não era rica, né? Eles eram ali bem. Eles moravam de aluguel numa das casas dos pais do pai dela, né? Dos avós dela, paterno. E aí, tipo, tinha muita briga por causa de falta de dinheiro, eles acabavam trazendo muito aluguel e tal. E aí, com esse lugar que a Janet tomou, né? Esse lugar, tipo, de estrela e tal, ela virou, né, a renda principal da família. Então, e aí quando ela fala pra mãe dela que ela não quer mais ser atriz e tal, ela quer parar com isso, a mãe dela fala pra ela que ela diz, não, mas você gosta tanto de ser atriz, você gosta muito disso. Eu não vou deixar você desistir porque é a nossa chance. E aí daí, né, eu acho que já dá pra perceber, mas ela conta que, tipo, ela só deixou escapar. Ela nunca iria falar isso porque até onde a gente entende, e ela diz também que ela vivia em função da mãe dela. Ela conta no livro, tu consegue perceber também. Ela conta, deixa isso bem claro, mas tu lendo, tu percebe também, mesmo se ela não falar, que ela vivia desde criança em função da mãe. Tipo, ela não gostava de ver a mãe chateada, ela não gostava de que a mãe chorasse. Ela falava assim, ai, eu não queria fazer isso, mas a minha mãe ia chorar, e se ela chorasse, eu ia me sentir mal, eu não queria me sentir mal e tal. E havia toda uma pressão também. Ela conta numa parte do livro que a mãe dela reunia todo mundo pra assistir as vezes dela quando ela tinha câncer, sabe? Sim, Ela a mãe dela era muito doida, né? era bem maluca, tipo, eu acho que era uma forma de manipular, e aí ela ficava tipo, olha aí, tá vendo? Vocês têm que agradecer a Deus porque a mamãe foi curada do Tá câncer. viva aqui, né? E tá, Sim. teve isso, aquilo outro. É isso, e isso que leva, né? Aquela parte lá que, como esse livro é um livro que ela mesmo, tipo assim, é um relato que tu pode se colocar no lugar dela, né? Porque tu sente que ela tá falando aquilo lá que ela realmente tinha, ela era muito pegada com a mãe dela, por isso que ela só veio perceber depois que a mãe dela morreu, né? Quando a mãe dela tava lá com ela fazia de tudo pela mãe dela, ela não gostava de ver a mãe dela triste. Então ela não percebia que a mãe dela era desse jeito, sabe? Abusava dela, tipo, fazia o psicológico dela viajar na maionese, né? Pra pensar do jeito que ela pensava, né? E só com a morte dela que ela veio perceber isso e com a ajuda de psicólogos, né? Porque ela teve que mudar bastante, porque quando um falava que a mãe dela era isso, ela trocava. Que ela não queria, né, entender isso, exatamente. No livro, não bem no início, no prólogo, ela ainda conta, assim, que ela tava no leito da mãe dela e todo mundo, tipo, toda a família tava ali e falavam coisas tentando, tipo, reanimar a mãe, né? E aí ela falou que tava esperando a mãe dela reagir porque ela não tinha parado para pensar o que aconteceria se a mãe dela morresse. E se a mãe dela morresse, o que que seria dela? Porque ela falou, tipo, que estaria perdida porque ela viveu a vida dela em função da mãe dela, né? De fazer a vontade da mãe dela, de fazer a mãe dela feliz. Ela se renunciou o tempo inteiro para que a mãe dela fosse feliz através dela, né? Porque era entre aspas, né? Era o nosso sonho. É, isso mesmo. É, foi complicado, né? E é com isso, né? Tipo assim, eu lembrei também de uma coisa, né? Que durante a mãe dela já tá doente, assim, né? Já com câncer, quando ele voltou antes dela falecer, que a Janet até namorou com um rapaz e saiu fotos dela com ele na praia, né? E aí, nesse mesmo dia que os paparazzi seguiram ela, ela recebeu o e-mail da mãe dela chamando ela de tudo
coisa que não presta, né? Pra vocês. Imagina a mamãe chamar isso pra própria filha, né? E mesmo assim ela não conseguia ver que a mãe dela fazia de tão ruim, né? Ela pensou assim, minha mãe tá chateada porque eu não tô lá, ok, tá me xingando por isso, mas ela não... sempre É, ficou do lado dela, né? Até a hora que ela morreu. eu acho que era, tipo, uma coisa que a gente já falou em outros episódios, né? Tipo, era como ela via, ela não tinha outra referência, ela não sabia como era. Então, ela via aquilo provavelmente como uma proteção. Ah, não, minha mãe gosta tanto de mim, ela quer me proteger, ela tá tentando me proteger. E aí, Pois é, né? essa parte dos relacionamentos dela, a gente acabou não pegando, não puxando pra cá, porque acho que tem muitas outras coisas, mas falando em relacionamento, ela namorou com um jogador de basquete, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que durou bem pouco no namoro deles, eu acho que, sei lá, uns 3 meses. E aí ele terminou porque aparentemente foram vazadas algumas fotos, né, meio que sensuais dela, assim. Talvez Isso. eu não cheguei a ver as fotos também, mas tipo, vazou umas fotos dela aí, e aí ela terminou com ele e tal, e aí ela disse que só poderia ser ele que teria divulgado essas fotos, me deixado vazar, porque ela falou, eu só enviei pra uma pessoa. Então, quem vazou essa foto foi essa pessoa. Mas tem outros problemas, né? Tipo assim, que também envolvem a vida dela, outras coisas que ela passou, né? Que isso também é um abuso. Ah, sim, e essa parte aí da foto aí, né? Eu fui até na época já de Sem Cat, porque já pulando para a parte das séries, né, e polêmicas, durante essa enquete, né, só dando uma resumida, né, essa enquete estreou como uma das séries mais daquela época, né, uma audiência muito alta, né, e só que depois, e todo mundo sabe que durou só uma temporada, né. Aí, durante isso, né, teve muitas especulações sobre o que tinha causado o cancelamento da série, né. E um deles seria essa parte que tu falou aí dela ter tá namorando com esse carinha e ele ter vazado as fotos dela. Aí, o que o pessoal falava, né? Ah, vazou fotos nude da Janet, vamos cancelar essa série, porque essa série não serve mais para as crianças, para os adolescentes, vão ver ela lá na série, vão ver as fotos dela por aí pela internet. Essa foi uma das polêmicas, né, da época. Também tem, em relação à foto, né, vazada dela, ela já estava ali, eu não tenho certeza, mas já ali com 17, 18 anos, então ela ia para alguns lugares e tem, tipo, tinha foto dela, né, pra aparecer a foto dela em boate, bebendo e tal, que também foi, tipo, nesse período. E aí, a, os produtores, os agentes da Ariana falavam, né, tipo, a produção que não ia dar, que não ia rolar isso, porque era melhor parar ou tirar ela, não sei o quê, porque ia prejudicar a imagem, né, delas, ia prejudicar a imagem da Ariana também. Né? Aí daí começa, né, toda essa polêmica aí dos bastidores de Sunny, né, que elas brigavam internamente, né, que a Janet não gostava da Ariana e a Ariana não gostava dela, essas coisas, né, porque, tipo, eu lembro que o pessoal falava, né, que a série começou no auge, né, top zona, só que começou a cair a audiência, né, e o pessoal não entendia por quê, né, nos Estados Unidos é uma coisa de maluco, né, porque internamente começa a sair as fofocas, né? Começa a sair todas essas fotos. E a Ariana estava numa época que ela começou a sua carreira musical mesmo, né? Fora das séries, Isso. né? Aí, daí tudo começa, né? Vem essa parte, assim, do pessoal, dos produtores lá, dos agentes da Ariana falar isso da Janet. Aí vem os agentes da Janet falar e aí começa essa briga interna. Foi o que... foi a fofoca, né? Por muito tempo isso. Sim, exatamente. E aí, cara, tem um suposto tweet também, depois que a série acabou, que ela fala sobre. Assim, esses são rumores, eu cheguei a procurar, mas eu não encontrei exatamente com isso que tem nos rumores, né? De que ela fala que ela não tinha briga realmente, mas é que ela não gostava da pessoa que ela era próximo da Ariana. Então, tipo assim, que não tinha nada muito contra a Ariana, mas elas juntas, tipo, não davam muito certo mesmo, tal. Então, ela não gostava disso, né? Da pessoa que a Ariana, tipo, tirava dela. E aí tem também o rolê de que a Ariana recebia muito mais do que a Janet. Sendo Sim. que, tipo, na época, como a gente falou, a Sam era muito mais querida, muito mais famosa do que a personagem da Cat, né? Então, tipo, é,
ela descobriu isso e ficou bolada e tal. Aí teve algumas confusões e brigas em relação a isso. Mas a Ariana também contou que isso não era verdade, que ela jamais aceitaria receber um valor mais alto do que uma outra protagonista, né, que estava protagonizando ali com ela. Pois é, né? E isso foi todas essas polêmicas durante, né? E o que mais o pessoal falava, né? Mas também a Janet contou, né, no livro, né, durante algumas entrevistas que ela deu depois do lançamento, né, que ela, tipo, ela sentiu um pouco de inveja, né? Ficou chateada com raiva da Ariana nessa época, porque a Ariana tava começando sua carreira musical, né? E aí ela tinha que estar o quê? Cantando por aí, fazendo turnê, show, gravando música. E aí ela fala, né, que teve uma semana que falaram que a Ariana não ia estar presente lá no set, né, do Sem Cat para fazer. E aí eles fizeram um episódio em torno da ausência dela, né? Tipo assim, eram as duas protagonistas e cadê uma, né? Não ia estar lá, aí só a Janet tava, né? E esse foi até um episódio que fingiram trancar a Cat numa caixa, né? E a Sam passou o tempo todinho, o episódio todo tentando abrir aquela caixa. E aí ela ficou muito chateada, porque nesse dia a Ariana tava cantando na Billboard Music Award, né? Aí, cara, ela disse que ela ficou chateada demais, né? Porque a Ariana podia faltar no trabalho por conta da carreira musical dela, enquanto ela tinha que ser obrigada, tá, tinha a fazer lá, ou quando ela queria faltar, ela não podia. Isso, eu lembro. Realmente, ela, tipo, o contrato dela prendia ela não podia fazer outros trabalhos enquanto isso, e a Ariana tava, tipo, liberada pra fazer o que ela quisesse, assim, pra Sim. focar na carreira dela musical também, não sei o quê. Então, tipo, teve essa treta Isso mesmo. mesmo, né? Eu lembro que ela falou que ela recebeu 3 propostas durante esse período de Suncat, só que ela não pôde fazer, porque, tipo, ela não podia faltar, e enquanto isso a Ariana podia, entendeu? Eram essas coisas assim que ela ficava chateada, sabe? Eles não liberavam ela mesmo, é verdade. Né? Assim, o Suncat é como acho que foi ali um período muito complicado, né, para elas em relação à carreira, que a Ariana estava investindo em outra coisa também, e ela queria investir, e aí teve esses problemas, teve várias outras coisas, já era um período ali delas ficando adultas, então querendo tomar conta das próprias carreiras, querendo, né, desenvolver ali seus talentos e tal. Então gerou muito mais polêmica do que Isso. teve a Kylie, por exemplo. E a Kylie, a gente tem alguns ali porque a Tay era muito nova ali. Ela começou em 2006, ela tinha 14 anos. E aí tem um rolê de que ela conta que, tipo, tiravam fotos dela de biquíni, os produtores tiraram foto dela de biquíni e tal, mas nunca foi usado. Tipo, não teve relação com a série, nunca nem, tipo, foi contado para que seriam aquelas fotos. E a mãe dela sempre falava, olha, faz o que eles estão falando, seja obediente. E era, tipo, ela sempre falava isso, seja obediente, não reclama. Muitas meninas queriam estar no seu lugar, não sei o quê, sabe? Ela tinha esses pontos. Ela chegava, tipo, a reclamar, a contar pra mãe, olha, eu passei por isso, achei estranho isso. Dizem que ela, em algumas dessas produções, estava em ambiente de adultos, onde eles estavam bebendo, né, bebidas alcoólicas, e era, tipo, oferecido para ela. E aí ela estranhava, ela contava para a mãe dela, e a mãe dela falava assim, não reclama, que muitas meninas queriam estar no seu lugar, e etc. E aí ela, né, tipo, foi aprendendo a ficar calada e só obedecer. Só obedecer, né? É isso daí, ó. Tudo isso tipo, foi muitas coisas que a mãe dela realmente pediu pra ela ficar quieta e ter que aguentar, né? Algumas coisas, né? Sim, e daí, tipo, isso foi mudado desde criança, que aí lá no livro ela conta, né, que a mãe dela falava assim, olha, crianças obedientes e que fazem as coisas que têm que ser feitas, elas conseguem papéis, as outras não, as que não prestam atenção, que não fazem, não são obedientes, elas não conseguem. Então, tipo É, assim, ela foi crescendo com aquele entendimento, né? coitada da menina, né? Pelo amor de Deus. Né? E, tipo assim, voltando a falar, né? Só para finalizar a parte da enquete, né? E para o seu fim trágico, né? Só por um cancelamento mesmo, né? É que durante esse ano de enquete foi quando a mãe da Janet morreu, né? Que ela morreu em 2013 e essa enquete era de 2013, né? Durante de junho até, eu acho que o início de 2014. Então foi um período muito, tipo, pra Janet tava horrível, né? A mãe dela faleceu nessa época.
e tinha que aguentar toda essa pressão, briga interna, polêmicas, fotos vazadas. Foi bem complicado essa era de Sam Cat, né? O final foi em 2014, então ela teve que passar por esse período ali da perca da mãe dela, né, fazendo com todos esses problemas, além de todos os problemas com a série, com a carreira, ela teve ali que ela perdeu a mãe ali bem no meio desse rolê, desse furacão, é bem complicado assim. Pois é, né? E no livro ela conta, né, que no leito de morte falou assim que para animar a mãe dela, ela lembra, né, que ela quando ela chegou lá, que ela viu a mãe dela na sala, né, que ela ficava na sala já nos últimos dias da vida dela, para animar, ela disse bem assim, mãe, eu emagreci 1 quilo. Ela foi o que ela contou numa entrevista, né? Pra ver se a mãe dela animava, sabe? Pra ver se a mãe dela falava alguma coisa, mas a mãe dela já não reagia e foi logo depois disso que ela faleceu. É isso mesmo, ela conta no livro. Que, na verdade, ela conta que ela tava pesando naquele momento 40 quilos, que, tipo, era a meta A da meta família. dela, era. Era, tipo, não sei quantos quilos se ela precisava perder 1 quilo mesmo, mas ela conta que naquele momento ela tava com 40 quilos, uma menina de, sei lá, ela tinha que já 17, 18 anos. E aí ela conta pra mãe dela que, tipo, todo mundo ali chega no momento pra tentar reanimar, e ela foi a última, né? E ela falou assim, se isso não levantar minha mãe, nada mais levanta, nada, ela não reage com mais nada. Que era o que a gente queria, ela usa essa... O que a gente, né? O coisa delas, né? O que a gente, foi o que a mãe dela sempre colocou na cabeça dela, né? Ela foi atriz porque a gente queria, não porque ela queria. Ela viveu, tipo, muito em função da mãe dela. E aí, daí, ela conta isso mais claramente no livro dela. A gente tem muitas coisas no livro que ela conta que são bem polêmicas, né? Que a gente citou aqui. E para a gente não falar apenas das polêmicas, né? A gente vai falar agora só um pouco das premiações, né? E o que ela fez durante essa carreira dela, né? Já que ela agora parou de atuar e agora só está como escritora mesmo. Assim, ela é uma ex-atriz, né? Mas no período, né, dela com essa carreira de atriz, ela foi indicada a mais de 30 premiações. Então, como Young Artist Award, Teen Choice Award, Australian Kids Award e até nos meus prêmios aqui no Brasil, que não tem nada a ver. Mas Não, ela... eu me lembro disso, eu sabia. Eu me lembro dos meus prêmios Nick, que passava na Nickelodeon mesmo, e eles faziam aquele evento, e aí eles mandavam o coisa daquele, é um aviãozinho, é um balãozinho, não me lembro. foguetezinho, né? Aí mandaram pra eles lá, pro pessoal da iCarly lá, Uhum. que eles ganharam aquele. Como eu disse, ela foi indicada a mais de 30 premiações, né? Acho que umas 33 vezes. Mas ela venceu 9 vezes. Até porque tinham muitos, nessa época aí, né? Eram muitos seriados para competir, né? Além de muitos atores, né? De várias séries, né? Então, Em várias tipo assim, categorias. tu foi indicado porque tu tá no top lá, né? Mas para ganhar, tu tem que competir mesmo com o pessoalzão lá que era da Disney, né? Então, né? Dessas premiações, ela venceu 9, né? Que foram programas de TV favorito, como Sun Cat, Kid Choice Awards, o personagem favorito, né? Sendo a iCarly. E personagem mais engraçado, né? Também como Sam Puckett. E isso deve ser dos prêmios que ela venceu foi em relação a Sam Cat ou ao iCarly, na verdade, né? Falando nesse programa favorito de Sam Cat, eu me lembro que durante a premiação a Ariana Grande foi junto com o resto do elenco menos ela, porque ela estava chateada com a Ariana. Foi. É verdade, eu vi sobre isso também. Teve a premiação, eles ganharam, só quem tipo, subiu foi a Ariana. Pois é, gente. Então, essa foi a história de um pouco, né? Tipo, um resumo do resumo. A tentativa de resumo. Uma tentativa de resumo da história de Janet, né? Que passou por tantas coisas, né? Com essa mãe dela, né? Mas agora ela tá bem. Eu vejo as fotos dela no Instagram, vejo ela com o livrinho dela, com o jeitinho dela de escritora. Mas pelo menos, tipo, ela buscou, né? Se resolver, fazer terapia. Hoje em dia ela não tem mais problemas de alimentação, mas ela conta que se a mãe dela ainda estivesse viva, provavelmente ela ainda teria transtornos alimentares. Até porque ela era bem, bem apegada com a mãe dela, né? Bem próxima, né? Bem monitorada, eu diria. Pois é, né?
Eu ia dizer também que ela passou por poucas e boas, mas ela passou por muitas e ruins. Exatamente. A gente só espera que, né, agora já em vida adulta, ela consiga fazer o que ela realmente quer, né? E Pois não é, né? siga o caminho de outras pessoas que querem por ela. É isso mesmo, né? Então foi isso, galera. Ó, esse é um quadro, né, de especial, né? Então não sabemos se virão mais por aí, né, um especial sobre outros artistas, né? É, porque esse aqui é um caso polêmico que a gente abriu, assim, né, mais espaço para a gente conhecer mais sobre ela, né? Que são muitas coisas para contar, eram muitas coisas para contar, né? Exatamente. Pois é, comentem aí de quem vocês gostariam que a gente fizesse, né? Contasse um pouco da vida, fosse vasculhar a vida dessas pessoas. Um outro especial que vocês gostariam de ouvir mais sobre, ou sei lá, sugestões de outra conversa, outro papo. Mas eu trouxe um pouquinho da história da Janet McCurdy, que é um pouco tensa, mas é bem informativa, né? Interessante, sim, saber, conhecer as nuances, porque isso, tipo, foi uma carreira que, de certa forma, deu certo. Mas existem muitas outras, né, crianças que são ali forçadas a ter uma vida, né, de estrelato, que acabam não chegando no estrelato. E como será que é lidar com isso, com a família, né, forçando e tal? Mas enfim. Pois é, né? Até porque a gente via só a parte boa do iCarly e do Sam Cat, né? A parte da vida dela, que parecia ser uma maravilha, né? Que é tá atuando lá, mas a gente não sabe o que passava por dentro, né? Exatamente. A gente olha assim e pensa, nossa, a vida dela é um glamour, ela é Tá tudo bem, tá tudo de boa. ganhando premiações e tarará, mas no fim das contas não é Mas nada que nem... ela queria. Exatamente, né? Mas não é, nem sempre é assim. A gente sempre tem que dar uma olhada para ver por trás, né? O que está acontecendo. Exatamente. Então é isso, galera. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau, tchau, galera. Tchau.